Amém. Glória a Deus. Desejamos que vocês tenham um bom período na presença do Senhor, juntamente conosco. Que você que já se conectou aí seja abençoado através do culto de hoje, né? O culto que estaremos prestando ao Senhor. Você que já chegou aqui também na casa do Senhor para adorá-lo presencialmente, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus te abençoe a cada dia e que o Senhor esteja aqui conosco para que nós estejamos ministrando a sua vida. Você aqui presencial, você que se conectou agora, você que vai se conectar depois, que o Senhor fale contigo através da palavra que Ele ministrou ao nosso coração. Nós estaremos trazendo a palavra que Ele nos deu e que fomos muito abençoados e que com certeza você também será abençoado. Mas para isso é necessário que você abra o seu coração, que você diga para o Senhor: Senhor, fala comigo hoje. Mostra-me aonde é que eu preciso melhorar e ajude-me a melhorar. Amém. Para que eu seja um canal de bênção e que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Porque foi para isso que nós fomos criados. Quer falar alguma coisa? Queridos, graça e paz, começando, né? Mais uma terça-feira, mais uns chamados para vencer. Você que está em casa, nós que estamos aqui presentes, nós somos mais que vencedores. Porque um dia Jesus entregou sua vida para que nós verdadeiramente viéssemos a ser vencedor, ou mais que vencedor, porque Ele entregou a própria vida dele por amor a nós. Então é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para nós estarmos ministrando o culto, chamados para vencer. Amém? Amém. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, papel, né, a física, ou mesmo o celular, e se preparasse, porque nós vamos ler uma porção bem grandinha na hora da ministração da palavra. Mas agora, nesse momento, eu gostaria que os irmãos aqui presentes se levantassem. Você que está em casa, tenha uma atitude aí de reverência, para que nós possamos estar lendo uma porção da palavra e então, depois em seguida, estaremos orando, consagrando ao Senhor esse período que nós vamos estar aqui na presença dEle. Eu gostaria de te abençoar com uma palavra que fica em Romanos, capítulo 8. Eu ontem, lendo essa palavra na hora da meditação, né? O Senhor falou profundamente comigo. E hoje eu vi que essa palavra tem a ver com a palavra que nós vamos trazer esta noite. Então, no livro de Romanos, carta, né, aos Romanos, capítulo 8, versículos do 28 ao 31. Se você não está com a sua Bíblia, você preste atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento, o Espírito Santo vai ministrar ao seu espírito e você vai entender, compreender o mistério dessa palavra. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado com um propósito. O versículo 29 diz: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aquele que de antemão conheceu, ou seja, Deus, Ele muito antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Ele já tinha o propósito de nos separar, de nos chamar, de nos criar. E nós fomos chamados para isso. Então, no versículo 29, diz que Ele nos conheceu muito antes de sermos criados, né? E que Ele nos predestinou
para sermos conforme a imagem e a semelhança do seu Filho, ou seja, Jesus seria o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos colocados pela criação, né, pelo nosso Criador, como sendo um filho, e no caso Jesus sendo o mais velho. E nós, por sermos irmãos, como no lado natural, nós nos parecemos com os nossos irmãos, né? Carregamos o mesmo DNA, então assim também acontece conosco em relação a Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Então, dando continuidade aqui ao versículo 30. E aos que predestinou, ou seja, nós que fomos predestinados por Deus, também fomos chamados. E aos que ele chamou, também justificou. E aos que ele justificou, também glorificou. Então nós não fomos chamados em vão. Nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito, o final dele, é ser glorificado. Existe uma glória reservada para nós. Então nós precisamos caminhar, conforme o Manuel falou aqui, o nosso culto é chamados para vencer, porque nós já temos esse título de mais que vencedores. Então, o final da nossa caminhada é esse, é nós sermos glorificados. Aí o 31 diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus, que é o dono de todas essas coisas, é o Criador de todas essas coisas, é o que detém o poder sobre todas as coisas, está juntamente conosco, está por nós, é por nós, faz tudo por nós, quem é que ousa ser contra nós? Ninguém, queridos, ninguém. Se nós tomamos posse dessa palavra, se nós entendemos isso, nós não vamos nos preocupar com nenhuma dificuldade, com nenhuma luta, com nenhuma adversidade, com nenhuma circunstância, porque nós sabemos que todas essas coisas, elas cooperam para o nosso próprio bem, conforme fala no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, que o Senhor te abençoe com essa palavra de abertura. Vamos agora estar orando para nós prosseguirmos o nosso culto. Inclusive, o título dessa mensagem é Mais que Vencedores, ela acabou de ler. O título em Romanos 8 é Mais que Vencedores. Então, nós verdadeiramente somos mais que vencedores. Querido, vamos consagrar esse culto agora ao Senhor. Senhor amado, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por este momento que nós vamos passar na tua presença, Senhor, e nós queremos consagrar esse culto a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama da tua graça, derrama da sua unção, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que está aqui na tua presença, os que estão em casa também, Senhor, que teu Espírito possa estar, Senhor, atuando na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Que nós, ao abrirmos nossas bocas, não sejamos nós que estejamos falando, mas que seja o teu Espírito, Pai, nos impulsionando para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença já se faz sentida neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória seja dada ao seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente precisa se levantar das nossas camas todo dia pela manhã, agradecendo a Deus pela bondade dele. Porque tudo que o Senhor quer para nós é o bem. Tudo que Deus pensa para nós é o bem. E Deus é bondade, né? Deus é bondade. Então nós somos abençoados todos os dias. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 5. E assentados mesmos, com reverência, vamos estar meditando numa porção da palavra de Deus. Você que está em casa, se você não está com a sua Bíblia, empreste seus ouvidos para que Deus possa falar contigo através da leitura da sua palavra. Vai. A nossa mensagem essa noite vai ser justamente sobre a cura de Naamã, tá?
E o título é A Cura da Lepra de Naamã. Naamã, todos já sabem? Amém? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei da Síria dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cure desta lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria a lepra. Não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceito o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos de sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor for adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe os teus servos por isso. Então disse Eliseu: vá em paz. Amém. Amém? Bastante versículos, né? Mas relatou a história toda. E a gente lendo, meditando através da palavra de Deus, o conteúdo dessa história, nós vemos que existem muitas lições nesse texto. Muitas lições. E o nosso culto, como tem o título Chamados para Vencer, uma coisa que eu pude assim pensar nessa história é a respeito da aparência. Se nós queremos vencer,
nós não podemos levar uma vida de aparência. Nós precisamos a cada dia estar perto de Deus, buscando em Deus, conforme eu li na palavra lá de Romanos 8, a semelhança que Deus planejou para nós desde o princípio. Como eu falei a respeito da preocupação de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco, Deus idealizou cada um de nós. Deus tem bons planos, conforme a palavra dele diz. Deus tem boas promessas para nós. Deus deseja o melhor para cada um de nós, Então, às vezes a gente se envolve com as coisas desse mundo, às vezes a gente se perturba com a situação que estamos atravessando e nos esquecemos de todas essas coisas, esquecemos que Deus é bom, esquecemos que tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Nós estamos sendo trabalhados, estamos sendo aprimorados, a semelhança está sendo construída, Porque nós precisamos a cada dia no nosso viver trabalhar para essa semelhança acontecer, para que o mundo olhe para cada um de nós e possa ver a imagem de Cristo. Que nós possamos chegar como chegamos diante de um espelho e ver a nossa imagem refletida naquele espelho. Nós precisamos, através da palavra de Deus, como um espelho para nós, nos ver também refletidos através daquilo que a palavra de Deus fala para nós, E essa história demonstra também a providência de Deus. Exatamente, a forma como Deus trabalha para que isso venha a acontecer, o propósito. O poder dele trabalhando na vida das pessoas, na vida de Naamã, para construir um propósito. A verdade que a salvação não se limitava apenas a Israel. Isso aí já era um prenúncio, da pregação, demonstrando que Deus é o Senhor, que Deus não é somente o Senhor do povo de Israel, porque naquele tempo eles achavam isso, Deus é só nosso, não é isso? Nós lembramos da história de Jonas, ele passou por toda aquela situação porque ele não queria levar a salvação a Síria. Justamente, o povo não merecia. Eles achavam que Nínive, isso. Então achava que o povo não merecia, só o povo de Israel merecia. Mas aqui demonstra que Deus queria expandir o evangelho dele a toda a criatura, não só o povo de Israel. Apesar de ser no Antigo Testamento, já existia isso. Então nós vemos essa providência divina. Naamã saiu de outra cidade para vir a Israel, para aprender e conhecer esse Deus. A partir desse momento nós vemos que Naamã, ele mudou completamente. Ele passou a conhecer o Deus de Israel. Então ali ele entregou a vida dele a Jesus. Ali ele se rendeu ao Senhor. E saiu daquela cidade um homem transformado, um homem curado pessoalmente e um homem curado espiritualmente, porque houve salvação naquele lugar. Mas ele precisou passar por toda a situação, justamente. Então nós vemos através dessa história que Deus, ele planeja tudo direitinho. Nós vimos aqui que, por exemplo, Naamã era um homem bem conceituado, porque ele era um guerreiro, Ele era conforme fala aqui no primeiro, exército, comandante do rei da Síria, ou seja, Síria era uma potência. Ele era respeitado e honrado pelo seu Senhor, por meio dele, o Senhor nosso Deus dera vitória a ele. Aí a gente fala, mas a Síria não era uma nação cristã, não era uma nação que servia a Deus, era idólatra. E por que Deus então concedeu vitórias? Porque Deus tem propósitos, queridos. Deus sabe como Ele vai trabalhar para alcançar a sua família. Deus sabe como Ele vai trabalhar para alcançar seu filho.
Deus sabe como ele vai trabalhar para alcançar o seu chefe. Deus sabe o que precisa ser feito, assim como ele sabia o que precisava ser feito na vida de Naamã. Então olha como Deus vai trabalhando. Deus concedeu que ele tivesse vitórias inclusive contra o povo de Israel, né? E Deus permitiu que uma judia, né, é judia mesmo, fosse trabalhar na casa dele, para que ela então visse que ele tinha sido acometido daquela enfermidade, para que ela então levasse a mensagem de cura para ele, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. Então você vê que Deus usa as pessoas. A gente até estava comentando que ninguém nem sabe o nome dessa menina que foi trabalhar como serva lá na casa dele, né? E ela foi porque ela foi, como é que se chama? A cidade havia sido sitiada e essa menina foi levada como escrava para ser serva dele. E você vê que muitas das vezes Deus nos coloca em certos lugares e nós não entendemos. Não era nenhuma posição. Não era posição. Ela foi cativa, ela foi tirada à força. Ela foi tirada à força dos familiares dele e levado para ser escrava, ser serva da mulher de Naamã. Então você vê a importância de ainda assim ela glorificar o nome do Senhor, porque ela poderia não ter passado essa mensagem para ele, não ter sido um canal. Poderia ter ficado no seu canto, né? Eu sou uma serva, não é isso? Eu sou uma serva, eu vim cativa, então eu sou. Então eu vou só fazer meu serviço, meu trabalho. Mas ela se preocupou com o Senhor dela. Com o Senhor dela. Ela viu que Naamã precisaria ser curado. Deus tinha propósito de alcançar ele profundamente. Porque aí nós vemos como que para Deus não importa aquilo que você possui. Não importa se você tem nome, não importa se você tem recurso, não importa se você tem influência, porque Deus, conforme nós falamos, que não podemos viver de aparência, ele vivia de aparência. Porque imagine a pompa que ele devia ter por ocupar um cargo tão importante, né, de ser uma pessoa tão imprescindível, um comandante de um rei que trouxera várias vitórias, né, milionário para a época, viu? O que ele levou para dar de presente? Pois pelos presentes que ele levou para poder oferecer ao homem de Deus lá por conta de receber. Então quer dizer, ele confiava nos bens materiais. Com certeza. Ele achava que as coisas se moviam através dos bens materiais e Deus, para poder trabalhar na nossa vida, ele quer nos mostrar que não há necessidade de nada daquilo. Então, como nós falamos aqui a respeito da aparência, ele tinha aparência, mas por baixo daquela aparência ele carregava uma lepra. É verdade. Então, o que Deus queria não era usar aquilo que ele tinha de terreno, aquilo que ele tinha de superficial, aquilo que ele tinha de corruptível, porque o que Deus precisava fazer na vida dele era algo eterno, né? Incorruptível. Era algo incorruptível. E inclusive, então Deus precisava usar meios incorruptíveis. Com certeza. Inclusive, quando o profeta mandou que ele se lançasse 7 vezes no rio, mergulhasse 7 vezes no rio, aquilo ali foi para demonstrar o poder de Deus, tá? Porque quando ele desceu as águas a primeira vez, nada aconteceu. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, só foi na 7ª vez. Porque ele poderia desistir no meio do caminho. Ele poderia desistir, tá? E ali não ia acontecer nada na vida dele. Mas nós vemos que ele teve perseverança. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós tenhamos perseverança. Por tudo que nós passamos nesta vida, nós temos que ter perseverança. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que ser obediente àquilo que o Senhor está mandando nós fazermos. Tá? Então ele teve perseverança e foi obediente. Porque se ele não fosse obediente,
Nada daquilo ia acontecer na vida dele. Ele ia continuar com a lepra dele. Isso acontece nos nossos dias. Nós muitas das vezes estamos doentes, nós vamos à frente, recebemos a oração e nada acontece. Por quê? Porque nós não cremos verdadeiramente na palavra que o Senhor lançou sobre nossas vidas, nas promessas que o Senhor tem lançado. Então aqui, Naamã nunca ia poder dizer que as águas do rio curou ele, tá? Que a natureza me curou, mas ele viu a potente mão de Deus, ele viu a potente mão de Deus agindo na vida dele. Então ali Naamã desceu 7 vezes e ele foi curado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? O que nós podemos ver também nessa história é a forma que Deus tem para trabalhar, para alcançar o objetivo dele em nossas vidas. Nós vemos que o comandante Naamã, ele idealizou que quando ele chegasse diante do profeta, o profeta o receberia de forma totalmente diferente daquilo que ele foi recebido. Então nós vemos o propósito de Deus em tudo isso. Será por quê que Deus tratou ele assim? Por que Deus não permitiu que o profeta aceitasse nenhuma recompensa? Por que Deus agiu daquela forma, fazendo com que o profeta não fosse lá paparicar ele, conforme ele achou que por ele ter um certo renome, né, uma certa importância, ele achou que ele ia ser recebido com pompas e circunstâncias, conforme ele já estava acostumado a ser recebido. Ele já sabia até como se fazer uma oração para cura. Então, ele até sabia. Tá? Ele falou assim: ele devia me receber, impor as mãos sobre mim, tá? Sobre meu corpo, e pedir a Deus que me curasse. Ele já sabia como é que era o ritual. Mas acontece que Deus não faz nada da forma que nós planejamos. Deus tem as formas dele. A palavra de Deus nos diz que aquilo que Deus pensa para nós não é aquilo que nós nunca, aquilo que nós nunca pensamos. Aquilo que Deus fala, né, para nós é aquilo que nunca ouvimos. São coisas assim diferentes, porque nós somos seres limitados. Nós somos seres humanos. Nós apenas conhecemos o nosso agora, não conhecemos nem o nosso daqui a pouco. Nós não temos ciência de nada. Então nós precisamos nos submeter ao Deus, crendo que Ele é poderoso para realizar todas as coisas. Ele sabe muito mais ao nosso respeito do que nós mesmos, né? E Ele tem a forma de agir. Porque se Deus agisse da forma que Naamã idealizou, a alma dele não seria alcançada. A cura dele seria só superficial. Mas Deus planejava algo mais profundo. Deus queria ir no profundo. Deus não queria apenas curá-lo superficialmente. Deus não queria curar apenas a sua aparência. Deus queria curá-lo do espírito de arrogância, do espírito de vaidade, do espírito do orgulho, né, de insubmissão, de independência. Quantas vezes nós apresentamos todas essas coisas para Deus, conhecendo a palavra de Deus, sabendo como que Deus atua, mas nós muitas vezes não queremos abrir a nossa mão para aceitar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus faz, da forma que Deus faz. Muitas vezes queremos ensinar Deus, mas Deus não se deixa ser ensinado pelo homem. É engano nosso. Nós é que temos que nos submeter às formas que Deus tem para fazer, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos vitoriosos. Então vamos nos submeter a Deus, para que Deus possa retirar de nós tudo aquilo que impede o agir dele, tudo aquilo que impede dele tocar na nossa alma, tudo que impede ele renovar a nossa mente, tudo que impede ele de nos fazer uma nova criatura. Porque o Senhor tem muito mais para nos dar, o Senhor tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Nós precisamos ser glorificados um dia, como a gente leu aqui em Romanos,
Mas a gente precisa caminhar segundo essas palavras que ele colocou ali, né? Nós precisamos nos submeter para que Deus possa realizar. Uma outra coisa, Manuel falou a respeito dos mergulhos. Quando eu estava lendo a respeito dos mergulhos, Deus falou assim comigo: assim mesmo acontece conosco quando no nosso dia a dia nós enfrentamos as situações difíceis. Eu me lembrei até da época que nós passamos aquela dificuldade. Aí eu fui associando assim, nós trabalhávamos no banco, eu e ele. Aí nós fomos demitidos. Aí eu falei assim, isso foi um mergulho. Aí depois nós adquirimos um bem com aquele dinheiro da nossa rescisão. Aí passou uns 3 anos, a gente passou aquele comércio, porque não estava indo muito bem. Então, antes que a gente fosse a bancarrota, a gente passou adiante. E dali nós começamos, então, já sem dinheiro, porque o que a gente tinha já tinha investido lá e não estava tendo retorno. Aí eu falei assim, caramba, agora acabou de zerar o dinheiro, né? Antes perdeu o emprego, agora perdeu o dinheiro. Então quer dizer, mais um mergulho. Aí depois passamos para outro mergulho, procurávamos emprego e nada de emprego. Passou mais um tempo e a gente de novo sem emprego. Aí as coisas foram assim, sabe, de nível em nível, mais profundo. Então assim mesmo Deus vai trabalhando na nossa vida até Ele conseguir a perfeição daquilo que Ele está buscando. Então aconteceu com Naamã, ele foi dando os mergulhos, até que quando chegou no 7º mergulho, ele já estava curado. Ali ele já havia sido sepultado, não somente a lepra, mas todo o orgulho, toda a independência, toda a arrogância, né? Porque então ele passou a falar conforme ele falou ali depois, que verdadeiramente não existe Deus em outro lugar senão aqui em Israel. Então é isso que Deus quer ouvir, né, da nossa boca. O que significa ele dizer isso? É a submissão. Ele ter se subjugado a Deus, passou a ser dependente de Deus, né? Ele não passou a se apoiar mais naquilo que ele poderia ser, porque ele viu que a lepra que ele possuía no seu corpo ia a cada dia levar a carreira dele à bancarrota. Ia acabar com a fama dele, com o renome, com tudo que ele tinha. Você não dava para ele viver somente assim. O rei da Síria e ele próprio Naamã, com certeza ele já havia ouvido falar desse Deus. Como que eu sou teu oficial, eu sou oficial do rei, eu vou pedir ele uma carta para que eu seja curado em outro país? Como? Com certeza ele já havia ouvido falar, assim como Jó só conhecia Deus de ouvir falar, Naamã com certeza também era da mesma forma. Porque quando ele ouviu a menina falar isso, imediatamente ele aceitou. Então ele foi correndo para Israel, para que esse Deus o curasse. Até porque também ele tinha interesse de ser curado para que a carreira dele continuasse. Com certeza, porque se a doença fosse à frente, ele perderia o cargo dele. Porque naquela época, essa doença era a doença maldita. Essa doença, você tinha que ficar afastado do convívio, ir para uma caverna e ali esperar a morte, porque não tinha cura. Não tinha cura. Então nós vemos como que Deus faz para transformar uma pessoa. Como que Deus faz para salvar uma alma. É verdade. Nós vemos que uma alma, Naamã, foi uma daquelas almas que vale para o mundo inteiro. Tanto é que está registrado na Bíblia. Senão não estaria registrado aqui. Tá? Então nós vemos que no versículo 15 e 19, depois de ser curado, Naamã foi com sua comitiva até Eliseu e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tornes essa bênção do teu servo. Mas
que tome essa bênção do seu servo. Mas Eliseu recusou a receber qualquer pagamento, tá? Então nós vemos, tá? Nós não podemos nunca pagar a Deus por qualquer bênção recebida em nossas vidas. Só com a nossa vida. Só com a nossa vida. Com o nosso serviço, com a nossa dedicação. Com a nossa obediência. Tá? É nós verdadeiramente sermos fiel ao Senhor, cremos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tá? E fazer a vontade dEle, tá? Nós temos, querido, que fazer a vontade do nosso Deus, ser obediente a Ele. A chave da vitória, a chave de sermos vitoriosos, é nós sermos obedientes à palavra de Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, verdadeiramente Deus nos ouve. Nós temos comunhão com o Senhor, tá? O filho desobediente tem convivência com o pai? Convive porque ele é o pai, né? Mas ele não tem, não tem aquela comunhão com o pai, tá? Agora, quando o filho é obediente, tá? O pai vai tratar ele da melhor forma possível. Assim o nosso Deus, quando nós somos obedientes à voz do Senhor, nós somos abençoados. Tá? Então a recompensa que nós temos em ser obedientes, em servir ao Senhor, em levar essa mensagem de salvação, tá? Que essa mensagem é que ela demonstra que nós temos que levar o ID. O ID, tá? Nós temos que pregar realmente. Nós temos que salvar almas, tirar almas da garra de Satanás, tá? Nós temos que fazer, nós não podemos, querido, ficar somente aqui. Aonde nós estivermos, nós temos que proclamar a palavra de Deus. Aquela menina cativa, independente da situação que ela estava, né? Ela foi o porta-voz da Boa Nova, né? Com certeza. E assim nós precisamos ser. Mas voltando aqui para a palavra, quanta lição que a gente pode aprender aqui, não é? Por isso que eu digo, a gente não pode ficar sem estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas ignoram o agir de Deus? Quantas pessoas não conhecem o caráter de Deus? Muitas vezes ficam criticando Deus por conta de ver alguém sofrendo, de ver uma criança sofrendo, de ver as coisas, as catástrofes acontecendo, mas está na nossa mão o poder. Nós temos esse poder com as nossas atitudes, com a nossa fé, com as nossas ações, com a nossa obediência. Nós temos esse poder de vivermos uma vida melhor, de termos um mundo melhor, de termos uma família melhor. Depende de nós, queridos. Nós vimos aqui como que Deus trabalha. Na época em que essa situação acontecia, é igual eu falo, estava conversando essa semana com o Manuel, eu falo, a gente lê a história, conhece ela do início ao fim, vai acontecendo, vai vendo o que aconteceu, né, no decorrer da história. Em 5, 10 minutos você tem o conteúdo todo da história, o início e o fim. Mas quando a gente está vivendo o processo, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã, não sabe qual vai ser o fim daquela situação, não sabe em que vai redundar aquilo que você está passando, mas a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos crer no melhor amanhã. A qualquer momento Deus vai se levantar e vai julgar a nossa causa. A qualquer momento Deus vai nos surpreender. Nós precisamos caminhar dessa forma, sabendo que a qualquer momento Deus vai liberar alguma coisa, nem que seja um pouco mais de graça para você suportar aquilo, uma visão diferente para você poder ver de outra forma. Deus vai ter sempre um consolo para nós em meio à dificuldade. Porque o que acontece? Nós precisamos chegar lá. Nós precisamos alcançar o propósito de Deus. Nós precisamos trabalhar para isso acontecer. E o que é trabalhar para isso acontecer? É suportar, é persistir, é perseverar, é obedecer, né? Estudar a palavra para se alimentar, porque aqui que estão os nossos nutrientes.
quando nós lemos essas histórias, nós vimos o fim que teve, igual fala na história de Jó. Todos viram o fim que teve Jó, né? E Deus então deu em dobro tudo que ele tinha. Então assim também há de acontecer conosco. Nós precisamos ler a palavra, porque é ela que vai nos fortalecer. Vamos passar a entender como Deus age, como Deus trabalha, qual é o propósito, o que a gente precisa fazer, e assim Deus vai ministrando sobre a nossa vida. Aí nós vemos mais um item que nós aprendemos, né? Que as necessidades são parte do plano de Deus para nossas vidas, tá? Isso está constando no versículo 1 a 8. Deus está ciente de todas as nossas necessidades, tá? Ele permite que elas, as necessidades, sejam uma parte da nossa vida, para que possamos buscar Deus, ao Deus verdadeiro, tá? Naamã tinha suas próprias crenças, mas seu Deus não podia curá-lo. É verdade. Então, podia ter tudo, mas não. Toda essa necessidade que muitas das vezes nós passamos, é justamente para nós conhecermos mais o nosso Deus. É justamente para nós termos mais comunhão com Ele. A palavra de Deus diz: pedi, pedi, dá-se-vos. Não é isso? Batei, batei, que eu faço o quê? Abrirei a porta para você entrar. Então, querido, Deus sabe da nossa necessidade, tá? Agora, nós temos, tá, que a cada dia, conforme ela disse, ler a palavra, tá? A palavra, através da palavra, nós vamos nos santificar. Nós sabemos que a nossa salvação é instantânea. Nossa salvação é instantânea, assim como foi na vida de Naamã. Foi instantâneo, tá? Mas a nossa santificação é gradual. É a cada dia nós buscarmos mais e mais essa comunhão com o Senhor. Quando nós buscamos comunhão com o Senhor, nós estamos buscando a santificação. A santificação, a palavra de Deus diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. Tá? Nós temos que a cada dia buscar essa santificação. E a santificação é a separação, né? Do homem e do mundo. É a forma para nós sermos santos, justamente, nos separando. Então, nós vamos o que? A cada dia abdicando de determinadas coisas, deixando de praticar outras que a gente fazia. Nós vemos também outro item: Deus não se preocupa com a posição social, tá? Deus não olha se você tem dinheiro, se você tem ou se você não tem, tá? Todos nós diante do Senhor, nós somos iguais perante a Cristo. Naamã exibiu sua riqueza, fama e poder, mas Eliseu não se importou com isso. Naamã esperava uma recepção calorosa do profeta, mas ele foi ignorado, tá? Era propósito de Deus. Então nós vemos aqui que a pessoa vaidosa, cheia de si, tá? Ela não verá Deus, ela não vai ser abençoada. Isso, Deus resiste ao soberbo, tá? Nós, para nos achegarmos a Deus, nós temos que se despir, tá? Porque quem vai estar diante do Senhor é a nossa alma, é o nosso espírito. Então, a vaidade, a soberba, tudo isso faz parte da carne, faz parte da alma. A alma, tá? Se você tiver com o teu espírito enfraquecido, a tua alma, ela fica fortalecida. É por isso que nós temos que buscar essa comunhão com o Criador. Porque quanto mais nós mortificamos, nós fortalecemos o nosso espírito, mais a nossa carne e nossa alma vai sendo subjugada. Então, querido, Deus não se preocupa com posição, tá? Deus se preocupa sim com aquilo que nós podemos fazer na obra dele. Amém? Amém. Então, queridos, essa palavra nos trouxe várias lições, várias. Deus mostra a misericórdia dele para com os humildes de coração. Só que se fizermos como criança, né, nós veremos o reino de Deus, assim que diz a palavra. Então, o que é a gente se fazer como criança? É dependência,
é inocência, é ingenuidade, né? Não estarmos com a nossa mente suja, não estarmos com maquinações, não está em pecado, maldades, em pecado, não estar com maldades, né? Com más intenções. Então nós precisamos ter. O Jordão, ele era um rio sujo, e Eliseu ordenou Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Deus mostra misericórdia para com os humildes. Nós vemos que os servos de Naamã precisou aconselhar eles que a princípio ele resistiu querer mergulhar. Por quê? Por causa da vaidade dele. Rio sujo, né? O rio da Síria São Maria. Ele teve que se humilhar. Ele, como um chefe de guarda, um comandante de exército, uma pessoa, né, tão renomada, tão importante para o rei, e ter que se submeter assim, mas para Deus ninguém consegue nada se não se humilhar. Já falamos isso? Para falar? Não precisa, eu já toquei no assunto. Nós só podemos comentar sobre isso aqui, ó. A única coisa que Deus exige de nós. Então, a única coisa que Deus exige de nós é a gratidão. Nós precisamos de, em tudo, dar graças a Deus. Porque nós conhecemos a Deus, porque as nossas necessidades... Como é que é? Nós conhecemos a Deus porque as nossas necessidades que os outros não podem cumprir, Deus mostra a sua misericórdia, né, para conosco. Então, nós precisamos... Nós não podemos, mas Deus pode. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Então, se você encontrou com Deus, hoje, escolha segui-lo de todo o coração. É o que nós precisamos a cada dia. Não podemos confiar na força do nosso braço, conforme fala a palavra de Deus. Não podemos confiar nas nossas riquezas, elas são falsas. De uma hora para outra nós perdemos o emprego, né? De uma hora para outra a gente também ficou sem o nosso sustento, a gente investiu o dinheiro. E Deus então foi nos ensinando a vivermos de outra forma, porque nós então vivíamos segundo aquilo que nós possuíamos, confiando naquilo que nós possuíamos. É verdade. Né? Servíamos a Deus, íamos para a igreja. E inclusive, não perdíamos os cultos. Não, mas nós estávamos fiéis ali, a gente estava sempre ali. Mas Deus sempre quer nos colocar num outro patamar. Inclusive, quando nós estávamos na situação da farmácia, que eu estava no caixa, e eu tinha várias contas para pagar no dia seguinte, aí eu orei a Deus naquele momento: o Senhor tem misericórdia, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe amanhã o que eu tenho que pagar. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus falou? Enquanto eu não te zerar, você não vai sair dessa. Enquanto eu não te zerar, você não vai sair dessa. Porque Deus queria que vivêssemos uma vida de dependência. Então, querido, né? Ali nós vimos que Deus realmente zerou, Deus zerou, e nós começamos do zero. Tá? Mas da mesma forma que nós sempre servimos ao Senhor, nós, na nossa bonança, nós achávamos que estávamos servindo o Senhor. Tá? Não, é aquela história. O você ir para a igreja, não significa que você está servindo ao Senhor. Tá? Você começou. E com certeza Deus vai dar continuidade. Nós vemos que nós retornamos, tá? Começamos a fazer as coisas direito conforme o Senhor queria, e ali o Senhor foi nos restaurando. E ali Ele colocou tudo no eixo. Eu lembro que nós já contamos aqui que o nosso carro já andou sem combustível. Nosso carro já andou sem combustível. Então, essas situações que nós vivemos foram momentos em que Deus nos mostrou a bondade dele. É o que eu falei ainda há pouco. A gente precisa aprender a glorificar a Deus, conforme falou aqui, em tudo da graça. Porque nós não sabemos o que Deus está reservando para nós. Né? Nós
não temos riqueza, não temos, mas temos a paz, temos a alegria, desfrutamos das coisas que Deus vai providenciando para nós e aprendemos a ser gratos, aprendemos a valorizar mais as coisas, aprendemos a ver como que Deus vai fazendo, como que Deus vai trabalhando, e a gente então vai se colocando mais debaixo da dependência de Deus, né? Mais debaixo da dependência de Deus, para que a gente possa cada vez mais estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, que Ele possa estar sempre contando conosco, né? Em nome de Jesus. Então nós vemos aqui na história de Naamã, tá? Que Deus conta com cada um de nós. Deus conta com cada um de nós, tá? Para que nós verdadeiramente proclamemos a mensagem de amor, a mensagem de salvação, tá? Nós temos que abrir nossas bocas. Nós temos que falar que Jesus Cristo é o Senhor. Quantas vezes se fala aqui que o final dos tempos está próximo? Quantas vezes? Então nós temos que estar a cada dia nos colocando mais e mais à disposição do Espírito Santo de Deus. Eu duvido que Naamã, quando chegou na Síria, que ele ficou calado. Eu não acredito que ele ficou calado. Ele chegou lá curado. Não, e ele chegou e foi construir logo um altar para o Senhor. Isso, ele pediu terra de Israel, tá? Ele levou terra de Israel. Nós até comentamos sobre a construção daquele templo ali da suburbana. Ela foi, trouxeram. É o templo de Salomão. É de São Paulo, né? É de São Paulo, o templo de Salomão de São Paulo. Eles trouxeram o material todo das pedras, de Israel. Os revestimentos que eles Todos trouxeram de de Israel. Aí eu falei assim. Então nós lembramos, assim que Naamã fez. Nós lembramos que Naamã fez dessa forma. Naamã levou terra de Israel para construir um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou toda a terra. Então nós vemos que ele levou sabedor, tá? Que Jesus Cristo é o Senhor, que a partir daquele momento o Senhor ia ser o Deus da vida dele. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, trazendo essa mensagem que o Manuel falou a respeito dele levar a terra lá para a terra dele, ou seja, ele estava levando a terra de um lugar onde ele sabia que Deus era adorado, Deus era servido, ou seja, aquelas terras então eram santificadas, eram abençoadas. Nós estamos aqui nessa terra. Nós podemos levar terra para a nossa casa, não a terra física, a terra natural, mas aquilo que nós recebemos aqui, levar para a nossa casa, para construir dentro da nossa casa um altar, né? Edificar o Senhor dentro da nossa casa, para que a nossa família seja abençoada. Edificar colunas, construir colunas. Mas como que eu vou construir? Eu vou levantar? Não, você não vai levantar dessa forma, levando pedra, cimento, terra, areia, tijolo, não. Oração, mas levando a palavra, jejum, levando o ensinamento que você recebeu, né? E praticando, exercitando, transferindo para aqueles que estão ao seu redor, para que o Senhor então possa ser glorificado dentro da sua casa, através da sua família, através do seu relacionamento com o seu esposo, através da criação dos seus filhos, através do relacionamento com os vizinhos, no seu procedimento lá no seu trabalho. Tem muitas formas da gente estar evangelizando. Não há necessidade da gente estar com a Bíblia embaixo do braço e gritando lá com o megafone, conforme muitos fazem. Não que a gente está criticando nem recriminando isso, não, que isso também é válido. Mas tem muitas pessoas que não gostam de fazer esse tipo de evangelismo. Faça, mesmo de boca calada, mas com as suas atitudes, com as suas ações, né, com o seu temperamento. No prédio, lá no nosso prédio, lembra? Eu sempre trabalhei de terno, eu gerente de banco, sempre trabalhei de terno. Então, as pessoas me conheciam como, lá vai o pastor, lá vai o pastor, só porque eu estava de terno, sabe? Com certeza, sabiam que nós éramos evangélicos, tá? Aí, isso. Aí via sair de terno, chegar de terno, lá vai o pastor. Depois que nós soubemos disso, tá? Você até acha engraçado, tá? Mas isso eles vendo Deus. Vendo Deus através da nossa vida. Estamos sendo observados. Então, nós estamos sendo observados.
por uma nuvem de testemunhas. Por onde nós passarmos, tá? Nós temos que dar testemunho. Nós temos que dar testemunho. Assim como Deus curou Naamã, salvou Naamã, Ele quer curar nossa família, Ele quer curar nossos filhos, Ele quer trazer de volta aquelas ovelhas desgarradas. Então, querido, nesta noite, vamos ficar firmes nas promessas do Senhor, vamos buscar comunhão íntima com Ele. É comunhão íntima, não é comunhão de abrir boca e falar. É você ter comunhão íntima, é você sentir a presença dEle, você ajoelhar no seu quarto e sentir a presença do Senhor. Falar com Ele. Quando você sentir a presença dEle, fale com Ele. Que dessa forma vocês serão grandemente abençoados. Vocês em casa também da mesma forma. Faça, tá? Seja obediente ao Senhor, tá? Use da palavra dEle, use da autoridade que Deus tem dado a cada um de vós. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar a obra na vida de cada um de nós. Amém? Vamos nos alimentar das promessas do Senhor Jesus, porque quem se alimenta das promessas do Senhor, seu coração não se desespera. Podemos passar por qualquer situação que seja, mas a gente passa confiante que lá na frente o Senhor nos aguarda com a vitória. Amém? Amém. Tem algum aviso, algum recado? Tem. A imersão, sexta-feira, oferta, domingo. Amém. Então nós vamos agora para o período da oferta, né? Vamos apresentar ao Senhor as nossas finanças, nossos recursos, para que o Senhor venha abençoar, a nossa despensa, nossos recursos, venha multiplicar, mas precisamos ser fiel ao Senhor, contribuindo com nossas ofertas e nossos dízimos. Os dados da conta corrente da igreja estão aí na sua telinha. Então você pode tomar nota. Se você quer ser mais abençoado ainda, você contribua. Vencedor, né? Mais que vencedor. Se você quer ser mais abençoado, contribua com o reino de Deus, contribua com a obra de Deus, para que a gente possa avançar, para que a gente possa... Aos colaboradores também, né? Nossos colaboradores, você se é membro da igreja ou se não é, não tem problema. Se você desejar contribuir, pode contribuir, que vai ser bem recebido e o Senhor vai te abençoar, vai te multiplicar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando para a Bolsa Apostólica da igreja, né? Mas primeiro dar o aviso. Quinta-feira, às 19h30, imersão somente online, tá? Com o pastor Tadeu e pastora Liliane. Tá? Na sexta-feira, às 17 horas, tá? Zoom pelo Zoom. Intercessão e tem também presencial, né? A intercessão sexta-feira às 17 horas, presencial e também pelo Zoom. Escola Bíblica, domingo. Sábado tem alguma coisa, pastor? Escola Bíblica, domingo. 16 horas, presencial e online. E depois? O culto de celebração. Celebrando com a sua família, a Deus, às 16h30. Então, queridos, vocês que estão nos assistindo, vocês são nossos convidados, tá? Como é que faz se quiser participar da intercessão? Como é que faz? É só entrar em contato com o telefone do Zap. Tá aí, anunciado. É o telefone do pedido de oração. É o telefone do pedido de oração. Você recebe o link. E você pode acessar esse telefone, ele Zap, e aí você obtém o link para acessar o Zoom e participar da oração, da intercessão. Amém? Então, Amém. Vocês são nossos convidados, tá bom? Vocês que estão aqui presencialmente, vocês que não estão, tá? São nossos convidados no domingo a participar da Escola Bíblica Dominical, tá? Que nós sabemos que através dela também é que nós vamos a ter conhecimento da palavra de Deus. É muito importante participar da EBD, porque é o estudo da palavra de Deus. O nome já diz, Escola Bíblica, é D, né? D é domingo. Então, querido, vamos orar agradecendo a Deus, né? Vamos ficar de pé. Vamos orar primeiro pela força apostólica, né? Senhor Jesus,
nós colocamos diante de Ti a bolsa apostólica da nossa igreja, Senhor. O Espírito Santo de Deus, dê condições, Senhor, a cada membro das suas igrejas, Senhor, para que eles possam estar ofertando, dizimando, Senhor, porque a Tua palavra diz: trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento, tá? E através da sua perseverança, da sua obediência, que você vai estar provando a Deus. Tu vai ver como que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, Ele vai abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre cada um daqueles que verdadeiramente são obedientes à voz do Senhor. Derrama da Tua graça, derrama da Tua unção, Pai. Muito obrigado. Continue abençoando a bolsa apostólica da nossa igreja, a bolsa apostólica também das outras irmãs, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Vamos orar agora agradecendo a Deus por esse... Quem já pode trazer o dízimo, né? Se quiser a oferta, acho que não. Quem ainda não trouxe pode trazer e colocar no gasofilácio. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra, que o Senhor faça essa palavra frutificar em nossa vida, em nosso espírito, que nós possamos proceder de acordo com aquilo que temos alcançado, em nome de Jesus. E vamos estar orando também pelos enfermos. Tem pedido de oração no Zap, pessoas que estão precisando, como a mãe da Gladys, né, com 94 anos, enferma com Covid, está internada. A gente precisa estar intercedendo, não sabemos, né, qual o propósito de Deus, mas a Covid ainda está assolando muita gente. E semana passada chegou na minha família. Chegou a minha família, uma cunhada minha, tá? Pegou o Covid e em 10 dias a Covid acabou com ela. Primeiro, segundo dia, no terceiro entubou, ficou entubada 7 dias e partiu. Pois é, então ela ainda está dizimando pessoas, né? E vamos orar para o Senhor ter misericórdia, olhar para os nossos familiares, conceder os livramentos, assim como Ele tem nos livrado, continuar nos livrando. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada pela Tua misericórdia que foi renovada sobre a nossa vida, Senhor, sobre a vida daqueles que estão aqui presentes, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, daqueles que ainda irão nos assistir. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem tido misericórdia de toda a nossa parentela, dos nossos familiares. Senhor, nós clamamos a Ti que envie o anjo da cura, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão internados, Senhor, que estão no leito do CTI, que estão, Senhor, entubados. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dessas famílias que têm perdido seus familiares. Senhor, visita a mãe da Gladys nesse momento. Alcança, Senhor, com a Tua misericórdia. Tira a Tua filha daquele lugar, Senhor. Tira a Tua filha dessa situação. Traz saúde ao corpo físico dela. Restaura, Senhor, o seu pulmão. Restaura, Senhor, todo o seu aparelho respiratório. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és Jeová Rafá. E basta uma só palavra, Senhor. E aqueles que estão enfermos, Senhor, carecendo da Tua misericórdia, receberão a cura para a glória do Teu nome. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui na Tua casa para te adorar. Viemos, Senhor, fazer o nosso culto presencial. Recebemos a Tua palavra, Senhor, que essa palavra venha frutificar, Senhor, em nossa vida. Que ela faça diferença na nossa vida. Que ela faça diferença, Senhor, no nosso temperamento. Que ela faça diferença na nossa personalidade. Que ela faça diferença nos nossos relacionamentos, Senhor, com aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Que ela encontre, Senhor, oportunidade. Que ela encontre, Senhor,
uma liberdade para agir na vida daqueles que a receberem. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos pelo seu cuidado. Senhor, obrigada porque nós fomos chamados, nós fomos justificados, o Senhor tem nos separado, o Senhor vai nos glorificar, o Senhor já tem nos glorificado aqui nessa terra. Senhor, nós queremos fazer por merecer, buscar isso a cada dia, Senhor. Não nos deixe ser os mesmos que fomos ontem, não queremos ser os mesmos amanhã que fomos hoje. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome a cada dia. O mundo espera receber, Senhor, a manifestação através da nossa vida. Que o Senhor venha agir através da nossa vida. Em nome de Jesus, visita os lares, Senhor, que estão passando por dificuldade, os casamentos que estão passando por conflito. Senhor, Tu és o Deus da família. Senhor, vai trabalhando nas famílias, vai ajustando os casamentos. Senhor, vai trazendo emprego aos que estão desempregados. Vai trazendo, Senhor, um bom relacionamento entre pais e filhos e pais. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esse culto. Obrigada porque o Senhor tem nos chamado para vencer. Capacita-nos, Senhor. Ajusta, Senhor, a nossa armadura. Unge-nos, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos uma nova visão, um novo entendimento, uma nova compreensão da Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, nos vestir com a Tua palavra, nos cingir com a Tua palavra, para que possamos fazer a diferença neste mundo. Em nome de Jesus. Nós despedimos na Tua paz o Teu povo, Senhor. Seja com aquele que nos assistiu, com aquele que ainda irá nos assistir, com aqueles que estiveram aqui presencialmente. Leva-nos, Senhor, sob a cobertura do Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Amém. Obrigada.